Como acabar com o medo de morrer? O medo de morrer é um dos 10 maiores medos da humanidade. Ele é chamado de tanatofobia. A maioria das pessoas tem esse medo. Eu também já tive muito esse medo. E ele diminuiu muito. Eu não vou falar que sumiu totalmente, porque ainda tem algumas coisinhas, né? Um instintozinho, mas o medo em si de morrer, realmente, com essas experiências que eu vou falar, ele acaba. Porque o que acontece? Existem experiências que faz como se você desencarnasse temporariamente. Então você consegue ter acesso ao que é morrer de certa forma. Assim, você acaba tendo certeza da imortalidade, o que com certeza vai diminuir o medo de morrer. Quais são essas experiências? Essas experiências, elas podem ser chamadas de projeção da consciência lúcida, projeção astral, viagem astral, experiências fora do corpo. Pode ter outros nomes também, mas você já deve ter ouvido falar desses nomes aqui. O que é essa experiência? É você conseguir sair com a sua consciência temporariamente fora do seu corpo de forma consciente. Parece loucura, né? Aquilo que tem lá no Doutor Estranho, por exemplo, lá no Doutor Estranho, mostra um pouco dessa experiência, que parece que é real, mas pode ser verdade. Qualquer um pode experimentar isso que é o mais legal. Eu, por exemplo, já tinha ouvido falar bastante disso, mas não sabia que qualquer um poderia fazer, experimentar. Isso me faz lembrar que existem outros potenciais parapsíquicos que também podem ajudar a perder o medo da morte, tipo a mediunidade, a clarividência, os vários tipos que tem desse contato com o mundo espiritual, esses outros contatos. E, por exemplo, uma carta psicografada pode ser que você recebe informações que só o outro parente mesmo sabia. Isso já pode tirar um pouco do seu medo da morte, mas você mesmo experimentar é mais incrível, realmente acaba mais ainda com esse medo. Porque desse jeito, você dispensa intermediários. Você não precisa ter fé propriamente que existe um depois da morte, saca? Existe até uma área da ciência que estuda isso, que é a conscienciologia do Valdo Vieira, que ele dedicou a vida dele a fazer experimentos sobre isso e tentar trazer isso de forma mais científica, não ligada à religião. Essa parte, especificamente, ele chama de projeciologia. E lá eles têm o princípio da descrença, que é você não precisa acreditar em nada, você não precisa ter fé. Você vai experimentar, vai fazer os experimentos, que às vezes pode não ser tão rápido, às vezes você vai ter que dedicar bastante. Mas aí você mesmo vai ter sua experiência e vai, assim, acabar perdendo o medo da morte. Tem outros benefícios também que essa experiência traz, mas nesse vídeo agora eu tô falando sobre perder o medo da morte. Em outros vídeos eu vou falar dos outros benefícios, de como fazer, e tem muito conhecimento por aí na internet sobre isso também. Mas eu vou fazer mais vídeos sobre isso. É um assunto que mudou minha vida e eu adoro. Algumas coisas vão acontecer quando você sair do corpo consciente e vai te ajudar a perder esse medo da morte. Você vai conseguir, não em todas as experiências, mas em algumas experiências você vai conseguir ver o seu corpo dormindo na cama. Então você vai refletir, bem, eu não sou aquele corpo físico. Então se esse corpo físico morrer, a minha consciência vai estar viva, entendeu? Isso chama autobilocação consciencial. Eu já passei por isso e achei incrível. Agora, tem algumas outras coisas que acontecem também na projeção. Algumas eu ainda não passei, mas eu vou falar aqui que também eu sei que elas vão fazer perder mais ainda o medo da morte. E eu acho que quando eu passar por elas, eu vou perder mais ainda. Que é, você pode encontrar algum parente falecido, algum amigo falecido, alguém que já morreu lá do outro lado, de forma consciente. Outra coisa que vai te fazer também perder esse medo é porque com a projeção astral você pode visitar comunidades extrafísicas e ver como que é a vida lá do outro lado. Podem ter vários tipos de comunidades, vários tipos de coisa lá do outro lado. Pode ser até uns legais e outros não tão legais, como falam do umbral. Mas isso tudo é só um nome, a gente pode chamar de outros nomes também. Outra coisa muito interessante que pode acontecer, que eu ainda não tive também, algumas pessoas já teve e eu espero ter algum dia, que é você lembrar de vidas passadas suas, retrocognição, até mesmo visitar espíritos do passado que você já conviveu. Isso também traz uma certeza
enorme de que a vida continua e de quando você morrer, você vai ter outra vida depois, porque você acabou lembrando da sua antiga, então isso quer dizer que, pela lógica, você entende que vai ter outra e você vai lembrar dessa, e assim por diante. Então, eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto, eu vou falar em outros vídeos, mas eu quis deixar essa experiência para vocês, que é possível você perder esse medo da morte, que eu tinha bastante, principalmente medo de perder algumas pessoas, perder pessoa importante na vida da gente. Depois que a gente percebe isso, que essa perda não existe, que somos imortais, essa agonia diminui e que qualquer um pode ter essas experiências praticando, fazendo técnicas, estudando bastante, dedicando. E aqui nesse canal eu vou trazer mais sobre isso para ajudar vocês também terem isso. E eu sei que tem muito material bom por aí também, então aproveitem e gratidão.